lance da realidade virtual, uma das coisas que vai mover mais rapidamente a realidade virtual é que ela nada mais é do que um conjunto qualquer que tenha duas lentes, né? Essa aqui são duas lentes de plástico, onde você coloca o seu celular. É como se fosse uma tinta escorrendo do prédio, né? Como eu não pinto, eu faço crochê e eu tenho um projeto chamado Nem Todo Splash é Tinta, que é como se fosse uma tinta jogada na parede. A gente resolveu fazer ele nesse tamanho gigantesco, como se o prédio tivesse escorrendo tinta. A seca de 1915 foi tão trágica que expulsou milhares de famílias do sertão. Tudo isso é retratado aqui no livro O 15, que causou grande rebuliço e até hoje revolta gerações e gerações de leitores que não conseguem se esquecer desse episódio tão trágico acontecido há quase 100 anos atrás. Olá, boa noite. Metrópolis começa hoje com imersão. A realidade virtual começou principalmente nos games, passou pela publicidade e agora está rompendo fronteiras, como ferramenta de cineastas e videomakers, até em obras de ficção. E o melhor, está começando a ficar acessível financeiramente, o que pode causar uma revolução na comunicação e na maneira como contamos histórias. Bom, realidade virtual, como o nome está dizendo, é uma outra realidade. Você simplesmente se transporta para esse lugar. Isso muda tudo na comunicação. Globalmente, esse mercado de realidade virtual está explodindo. Esse ano foi o grande ano, todos os festivais de cinema, todos os eventos grandes olhando para isso. A realidade virtual é um dos carros-chefes, né, nesse núcleo. Nós somos os pioneiros no Brasil a produzir conteúdo em realidade virtual e 360, um pouco por acaso, né, porque nós estávamos produzindo um filme imersivo para o Museu da Manhã, que era um filme para um domo 360 graus, e foi como descobrir o cinema de novo. O grande lance da realidade virtual, uma das coisas que vai mover mais rapidamente a realidade virtual é que ela nada mais é do que um conjunto qualquer que tenha duas lentes, né? Essa aqui são duas lentes de plástico, onde você coloca o seu celular. Seu celular, seu smartphone. Pronto, o smartphone. Pronto, você está pronto para ver a realidade virtual aqui. Hoje se discute muito como narrar. Como eu conto uma história se eu estou dentro da história? Puxa, eu posso fazer movimento? Não posso? Eu posso cortar rápido? Não posso? Como eu dou um close? Essa revolução você compararia como quando o cinema apareceu? É. A realidade virtual é tão importante em termos de impacto quanto o surgimento do cinema. Os moradores de Bento Rodrigues vivem hoje uma situação emocional que se assemelha a de refugiados de guerra. Você já está fazendo coisas com realidade virtual, né? Sim, eu comecei a fazer, o primeiro documentário que eu fiz foi chamado Rio de Lama, em cima da tragédia de Mariana. Você via só nego gritando, você chorando. Um projeto que a gente fez para a Mastercard também, que é um filme que mostra a visão do Cristo Redentor durante 24 horas. Então nós ficamos na cabeça do Cristo 24 horas filmando sem parar. E um dos últimos que, enfim, né, a gente foi parceiro, na verdade, nesse filme, que é o Step to the Line. É um curta-metragem que mostra o dia a dia das prisões de segurança máxima nos Estados Unidos. Nós estamos no limiar de uma revolução geral. Tem uma análise do Goldman Sachs que mostra que o mercado de realidade virtual e aumentada vai ser maior do que o de TV até 2025. Eu não acho que o cinema, como a gente vê hoje, com esses grandes filmes autorais, esses grandes autores, narradores de história que a gente tanto adora, não creio que todos vão migrar, não creio que a tela plana vai desaparecer, porque tem uma bossa na tela plana que é específica, mas é que a realidade virtual vai ter uma parte importante dentro do entretenimento, dos business, de tudo que você possa pensar, rápido.
E está acontecendo em São Paulo a primeira edição do Nu Festival, montado para criar um novo circuito de arte pública no bairro de Pinheiros. Grafiteiros, muralistas e artistas plásticos, em geral, vão produzir obras a céu aberto que ficarão de presente para a cidade. E a programação também inclui palestras, workshops e performances. É até domingo. O Nu Festival é um festival de arte pública, um novo circuito que a gente está criando de museu a céu aberto em São Paulo. A gente ficou muito feliz dessa vez de conseguir contemplar uma nova geração de artistas que vem de outras trajetórias, outras experiências. Então, artistas que não só pintam com spray, mas pintam com latex, com crochê, com azulejo, para contemplar a rua, mostrar que a rua ela é ampla e ela cabe vários tipos de artistas diferentes. É como se fosse uma tinta escorrendo do prédio, né? Como eu não pinto, eu faço crochê e eu tenho um projeto chamado Nem Todo Splash é Tinta, que é como se fosse uma tinta jogada na parede. A gente resolveu fazer ele nesse tamanho gigantesco, como se o prédio estivesse escorrendo tinta mesmo. É um crochê, ele é totalmente feito dentro dessa técnica e a gente conseguiu fazer o plástico da cor que a gente queria, numa bobina sem o picote da sacola. Então deu esse efeito que de longe as pessoas ficam em dúvida se é tecido, qual que é, mas é plástico mesmo, tipo plástico de sacola. Marina, essa daqui é uma obra que já fica na frente do QG do festival, é isso? Exatamente, foi feito pela dupla Tokuoku, que é um dos artistas do line-up. Eles distribuíram 10 esculturas dessas pelo bairro de Pinheiros. Tem algumas na Benedito Calixto, outras na Praça Umaguás. É uma escultura de resina, né, que eles trabalham e eles denominaram o nome dessa Universo. Sao Paulo es la capital del graffiti por excelencia de Latinoamérica. Es importante para mí porque me gusta mucho rescatar como la cultura popular latinoamericana y como todos esos símbolos y signos que se atribuyen como a rituales y cosas ancestrales. Sou de Belo Horizonte e eu vim aqui deixar um presente para a cidade. Eu utilizo o grafite como um veículo para que eu possa passar as minhas mensagens, né? E o interessante é que ele está na rua, todo mundo vê, é democrático. Tem ginga da capoeira, então cuidado com drible. Descalço o campo de terra, novos tracks exibe. Livre, como sabia que canta, encanta. Levanta, bate a poeira e tira o nó da garganta, vem. E se você está com a gente desde o comecinho do programa e se interessou pelas viagens da realidade virtual, fique atento. Amanhã começa o Festival do Rio, um dos maiores do país. E serão 11 dias de maratona com 250 títulos, cheio de produções premiadas. E esta 19ª edição vai contar pela primeira vez com uma mostra de filmes feitos em realidade virtual. A programação completa está no site festivaldorio.com.br e a gente separou um deles para você ter um aperitivo. Não saia daí que o Metrópolis já volta. Charlie, what's wrong? Wake up! Wake up! Metrópolis de volta, e nunca é tarde para ler ou reler um clássico. E, especificamente, na literatura brasileira, existe uma infinidade que vai muito além dos obrigatórios em listas de vestibulares. Por isso, a nossa colaboradora Isabela Lubrano tem uma dica para você. Se você é bem magro e viaja para o estado do Ceará, é bem possível que o povo de lá te defina com um apelido um tanto curioso. Vão te chamar ou de Seco do 15 ou de Seca da 15. Esse apelido é uma referência a um episódio muito trágico, na verdade, da história desse estado. É a seca de 1915, que foi inclusive eternizada por uma das nossas maiores escritoras do século XX, a Raquel de Queiroz. Ela tinha só 20 anos quando publicou o livro
O 15, foi no ano de 1930. E esse livro é considerado um dos pontapés iniciais da Geração de 30, que foi um movimento dentro do modernismo brasileiro e que veio a inspirar um monte de escritores, como o próprio Graciliano Ramos, o José Lins do Rego, o Jorge Amado, enfim. A Raquel de Queiroz, na época, inclusive, mal podia imaginar que o livro dela teria toda essa sobrevida e representaria um capítulo tão importante na história da literatura brasileira. A seca de 1915 foi tão trágica que expulsou milhares de famílias do sertão, seja para a capital do estado, Fortaleza, seja para outros estados, e muitas delas acabaram morrendo de fome, de doença e foram tomadas pela miséria. Tudo isso é retratado aqui no livro O 15, que causou grande rebuliço e até hoje revolta gerações e gerações de leitores que não conseguem se esquecer desse episódio tão trágico acontecido há quase 100 anos atrás. Chegou a desolação da primeira fome. Vinha seca e trágica, surgindo no fundo sujo dos sacos vazios. Então, a minha dica é conhecer, inclusive, essa edição da José Olímpio. Ela é muito nova, ela foi publicada no ano passado e ela tem muito material de apoio, muitos textos complementares. Ela tem um glossário no final que ajuda a gente a entender aquelas expressões cearenses tão particulares. Então, a minha dica é o 15 da Raquel de Queiroz, que continua sendo super atual. Depois do 15 lá no 1900, global aquecimento, não foi que netorando, foi a seca aquele ano que acabou com muito tanto e a vida melhor. E foi divulgada a lista dos finalistas do Prêmio Jabuti 2017. A escritora Elvira Vinha, que morreu em julho deste ano, é uma das concorrentes na categoria de melhor romance. Ela concorre com Cristóvão Tesa, Silviano Santiago, José Luiz Passos, entre outros. E este ano também foram adicionadas 2 categorias ao prêmio: História em quadrinhos e livro brasileiro publicado no exterior. Metrópolis está chegando ao fim. A gente encerra o programa com o cantor e compositor Francis Haim, que vai lançar uma autobiografia amanhã em São Paulo. O livro Trocando em Miúdos as Minhas Canções conta a origem e disseca a criação de muitas das músicas de Haim, como Vai Passar, Atrás da Porta, e ainda lembra das composições feitas para orquestra. Você fica com a canção Saudade, em que ele é acompanhado de Olivia Haim. Até mais. Deixa eu te dizer, amor, que não deves partir nunca mais, pois o tempo sem amor é uma pura ilusão.